achei que a ideia foi muito apropriada. Eu fiz isso em Vrajadama e também em João Pessoa, de distrito de todo mundo, porque eu vou passar muitos meses fora agora. E também não podia, acho, deixar de fazer aqui também essa relação que nós temos, embora sempre cheia de muito serviço, muitas ocupações, temos um ponto em comum muito importante, que é a missão de Prabhupada nessa cidade, e aqui estamos unidos muito por isso, né? E em João Pessoa eu fiz um estudo muito simples de uma canção, a canção Bhajahure Mana Srinandananda, né? O título da canção é esse, bem grande assim, que é uma oração de Govinda Das Kaviraj, conhecido assim porque o termo Kaviraj se utiliza tanto para os médicos ayurvédicos como também para os poetas. Então, ele vem de uma família de poetas muito reconhecidos, e ele fez essa canção que tem uma característica muito interessante. Ele fala na terceira pessoa, colocando-se à parte da sua identidade condicionada na posição de alma espiritual, se dirigindo para a própria mente. No máximo, podemos dizer que ele está na posição da inteligência, falando para a mente, que é o debate mais comum entre todos que estamos aqui nesse mundo material, entre essas três estruturas: inteligência, mente e também os sentidos. Nós usamos muito, nós devotos Hare Krishna da ISKCON, usamos muito a expressão falso ego, e usamos esse falso ego assim, por muitos motivos. Mas o falso ego não é parte da nossa estrutura de ação. Ele é um intrometido mesmo, ele é bem intrometido. A nossa estrutura de ação, de acordo com o capítulo 3 do Bhagavad Gita, é alma, inteligência, mente, sentidos e a matéria que a gente transforma, né? Capaz de fazer uma cadeira de plástico assim, né? E a gente transforma a natureza material, e tem uma hierarquia. E essa hierarquia é que os sentidos, de acordo com o penúltimo verso do capítulo 3, os sentidos são superiores à matéria inerte. A mente é superior aos sentidos. A inteligência é superior à mente. E a alma é superior à inteligência. Então, essa é a estrutura que pode ser vivificada pelo processo de yoga. Pode ser alinhada, como em yoga se fala muito de alinhamento dos chakras e alinhamento energético, essas coisas. Então, esse alinhamento das estruturas da ação podem ser feitos, e o falso ego seria o agregado disso tudo, quando a pessoa está dependente da natureza material. Ou a alma espiritual mesmo, já num processo de liberação, quando não está identificada com o falso ego. Mas o falso ego, ele penetra toda a estrutura condicionada, principalmente se posiciona entre a inteligência e a alma. E a inteligência, que é o órgão que detém todo o conhecimento, os códigos morais, os códigos éticos, os códigos de leis, mesmo civis, ambientais e tudo mais, essa inteligência, em sua introspecção, ela consulta o âmago do seu coração e consulta a alma. Mas é nessa de consultar a alma que ela, quando o falso ego está se interpondo entre ela e a alma, a inteligência consulta o falso ego e toma decisões que são benéficas ou maléficas, toma decisões que estão de acordo com a falsa identidade dele.
Então, essa luta que nós exercemos dentro do mundo material com os nossos sentidos, e às vezes temos os sentidos tão descontrolados que fazem o papel da inteligência. São eles que mandam a gente, mandam na gente, né? Mandam a gente para um lado, para o outro, os sentidos, quando queremos só satisfazê-los. Tá? Então seguimos os sentidos na busca do contato com os seus objetos. Às vezes é a mente, né? Essa coisa assim, muda de humor de um extremo para outro, ou muda de gosto, muda de interesses. Também a mente domina tudo, não tem estabilidade praticamente. E às vezes é a inteligência, o intelectual que se retém na sua capacidade intelectual, às vezes não é muito bem sucedido dentro do mundo por não se adaptar muito a todas as regras do mundo que são, às vezes, para ele, irracionais. Então, mas é possível que a alma promova esse equilíbrio completo. É possível que a alma condicionada, tomando consciência, possa equilibrar todas essas estruturas. Esta canção vai tratar especificamente da mente. A mente é tratada em várias poesias Vaishnavas. Manasiksha é uma delas, muito importante, tem também no livro de canção. Jayapataka Swami pegou um livro que começou a ser escrito por Bhaktisiddhanta Saraswati, Vaishnava que se dirige à mente também, perguntando que tipo de Vaishnava é você? Que é exatamente isso, que, né? Então, que tipo de Vaishnava é você? Esse livro. E Bhaktisiddhanta Saraswati começou e Jayapataka Swami concluiu esse livro apresentando esse tema, mais especificamente já de uma mente a serviço da identidade de uma pessoa como um Vaishnava. Essa identidade como um Vaishnava é o mais próximo que podemos trabalhar nossos sentidos, nossa mente, nossa inteligência e até o nosso falso ego em favor da identidade original de alma espiritual. Porque originalmente a alma é parte de Krishna. Né? Vishnu é um dos nomes de Krishna. Então, nós somos parte dessa personalidade e nós podemos desenvolver toda a nossa identidade como servos de Krishna. Então, o título desse livro é esse, de Bhaktisiddhanta, Vaishnava Que. Então, tem muitas canções, mas essa é a mais famosa entre os devotos. Essa Bhajahure Maná. Às vezes a gente não sabe o que significa, ela tem apenas 4 estrofes. Eu mandei no grupo para que vocês tivessem no celular. Ela tem apenas 4 estrofes. Eu vou pegar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre um pequeno trabalho, um pequeno estudo que eu fiz. Depois Maharaj, que está estudando muito autoconhecimento e desenvolvimento humano, vai poder também falar naturalmente aqui. Se vocês também tiverem alguma coisa para complementar também, é muito importante agora. Sei que aqui tem pessoas com muita experiência em psicologia, como Dona Antônia, tem outros devotos também muito experientes aqui. Então, se quiserem, depois comentar também, é possível. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Então, eu fiz uma versão mais poética, porque eu entendi que a tradução do sânscrito para o inglês e depois para o português teve um pouco de perda do viés poético da canção, que originalmente é uma canção que foi musicada. E então eu entendi que as palavras escolhidas poderiam ser, e até a maneira de expressar o português poderia ficar mais harmoniosa com a poesia. Então eu fiz fiz uma versão mudando algumas palavras. Isso está bem dito aqui. Então eu vou falar sobre o autor Govinda Das. Ele nasceu no século XVI, 1535.
o Brasil tinha sido assim, empossado pelos portugueses, né? Há 35 anos, quando ele nasceu lá, né? Na Índia, na Bengala, ele é bengali. E ele faleceu em 1613, já século XVII. Foi um poeta Vaishnava bengali, conhecido por seu conjunto de canções devocionais dirigidas a Krishna, vivendo em uma atmosfera de Krishna Bhakti, inaugurado por Sri Chaitanya poucos anos antes. Chaitanya saiu desse planeta em 1533. Ele nasceu em 1535. Estava ainda no luto, diríamos, né? No luto da perda do Senhor Chaitanya. Ele nasceu 2 anos depois, de pais Vaishnavas, de pais que eram devotos do Senhor Chaitanya, que tinham convivido com o Senhor Chaitanya. Então, ele compôs extensivamente sobre o tema do amor entre Radha e Krishna. Também é conhecido como Govinda Dasa Kaviraj, por causa, como eu já citei, da sua atividade como poeta. Então, a tradução do bengali foi feita por Prabhupada. E a composição por Achyutananda e Jaya Satyanandana Dasa Vikari, também devotos de Prabhupada, dos primeiros, aqueles que chegaram com Prabhupada na Índia, e que saiu uma grande reportagem dizendo os elefantes brancos, né, dançantes, os elefantes brancos dançantes. Então, por causa dos devotos que eram principalmente americanos naquele momento, né, depois se espalhou entre os latinos e os africanos, mesmo do Oriente Médio, mas os primeiros eram bem branquelos mesmo, né, assim. Então, eles eram elefantes. A Bengala é conhecida na Índia como o povo bengali, como o povo mais baixinho, menorzinho que tem na Índia. Então, no lugar onde o povo é pequeno em estatura, aparecem aqueles homens arrões de 1,90 m, 2 metros até. Então, realmente eram elefantes, né? Gigantes elefantes. Bom, a composição foi feita por eles, a tradução do português foi feita pela BBT Divisão Brasil e é excelente, mas eu quis dar um toque mais da poesia, por isso abaixo eu tenho as 4 estrofes assim, mexidas, né? Então, na primeira estrofe, que nós só vamos apresentar depois que o Maharaj liderar aqui o canto, vocês têm no celular a canção, a letra da canção. O Maharaj vai cantar. E depois, aí eu vou falando as estrofes. Tá bom? Se vocês quiserem acompanhar a tradução, está num dos arquivos que eu mandei hoje para o grupo de live Instagram. Você vai cantar no harmônio? Quer sentar ali na cadeira de tocar com a harmônio? Pode trazer, Malu? É uma estrofe. Não, todos. Tocar. Abhaya Charanara Nindare
Então, a primeira estrofe vai dizer o seguinte: é ele, Govinda Dasa, se posicionando como alma espiritual, mas falando para a mente. Né? Ó mente, simplesmente adore os pés de lótus do filho de Nanda. Eles são capazes de tornar a pessoa livre de todos os temores. Tendo obtido este raríssimo nascimento num corpo humano, atravesse o oceano da existência mundana, buscando a companhia de pessoas santas. Então, como a poesia tem sempre um significado oculto que está além das palavras e que as palavras levam o leitor a buscar esse significado. Eu vou falar um pouco disso. Aqui ele está se dirigindo à mente, como já foi falado, como sendo a parte estrutural da sua identidade corpórea, que faz os planos, que cria todos os projetos pela contemplação dos objetos dos sentidos. Os sentidos contemplam seus objetos, trazem informações cheias de possibilidades de prazer e a mente instantaneamente faz um projeto. Então ele está dizendo: deixe todos os seus projetos e simplesmente se ocupe em adorar os pés de lótus de Krishna, o filho de Nanda. Os pés de lótus de Krishna, na forma de filho de Nanda, é Krishna em Goloka, Krishna em Gokula, Krishna em Vrindavana. Krishna em Vrindavana é um garotinho de bebê até aproximadamente 12 anos, que brinca, que é queridinho de todo mundo, de toda a vizinhança, que anda descalço, imprimindo a marca de seus pés na areia macia chamada Ramandeti, naquela região, as areias macias que ficam na praia do rio de Amuna, e que é o queridinho de todo mundo ali. Então, ele está dizendo para a gente: se ocupe em pensar nos passatempos infantis de Krishna. Veja quanta leveza, quanta simplicidade existe nesse menino Krishna, o filho de Nanda Maharaj. Agora, o que acontece quando se adora os pés de Krishna? Ele vai justificar para a mente. Eles são capazes de tornar a pessoa livre de todos os temores, todos os medos que nos assustam, né? Todos os medos que são próprios da existência condicionada, o medo da morte, por exemplo, o medo das diferentes perdas de segurança, de saúde, tudo mais. Todos esses medos desaparecem quando adoramos os pés de lótus do filho de Nanda, né? Cuja a natureza aí é infantil. Então vai. Tendo obtido este raríssimo nascimento num corpo humano, dizendo para a mente, porque a mente não é exclusiva dos corpos humanos, ela também ocupa outros corpos. A gente vê como os animais são adestrados e vê que tem uma capacidade de interagir, até por conta própria mesmo, para a sobrevivência. Eles, claro, utilizam todos os recursos que têm para comer, dormir, procriar e se defender, os animais. Mas aqui ele está dizendo, tendo obtido este raríssimo nascimento humano, atravesse o oceano da existência mundana. Aqui a existência mundana é mesmo a existência onde o indivíduo utiliza o seu corpo para experienciar todas as possibilidades do corpo e tudo que existe dentro do mundo que possa outorgar prazer material para as pessoas. Então ele está dizendo, atravesse o oceano de possibilidades de gozo dos sentidos que existe por aí. Buscando como você vai atravessar isso? Buscando a companhia de pessoas santas, pessoas que não são mundanas, que não estão apegadas ao gozo mundano dos sentidos. Então, essa é
a primeira estrofe aqui. Nessa ele se dirige à mente. Na outra, ele vai se posicionar como alma espiritual, dizendo o que acontece com ele, como alma espiritual impossibilitado de agir, como alma espiritual condicionado. Eu sou alma espiritual, mas eu estou condicionado. Olha o que acontece comigo. Permaneço acordado noite e dia. Vivinho da Silva, né? Sofrendo as dores do calor abrasante, do frio implacável, do vento e da chuva. Sujeito às intempéries, sujeito a tudo que existe no mundo. Embora eu seja livre de tudo isso como alma espiritual, eu permaneço alma espiritual, permaneço vivo, de dia e de noite, mas sofrendo, porque estou dentro de um corpo sujeito a tudo isso. E aí ele continua nessa mesma linha de pensamento, explicando o sofrimento dele. Tenho servido inutilmente pessoas perversas e mesquinhas em troca de uma insignificante fração de felicidade inconsistente. Felicidade inconsistente é a expressão muito conhecida, chapala sukha. Os devotos sempre comentam isso. Sukha é alegria ou felicidade. Chapala é exatamente isso, como sem consistência alguma. Então, essa felicidade chapala, essa felicidade inconsistente, é tudo que ele obtém por aceitar de maneira cabisbaixa todo o sistema produzido por pessoas perversas e avaras, né? Mesquinhas. Por pessoas perversas e mesquinhas. Então, ele está mostrando todo o sofrimento dele. Na terceira, ele vai levantar um desafio para ela. Vai dizer para a mente, por que você insiste? Né? Por que você insiste com isso? Que garantia de verdadeira felicidade você poderá obter através de sua riqueza, da juventude, dos seus filhos e dos membros familiares, de toda essa estrutura que você criou, toda essa rede de amizades, de família e tudo. Que garantia de verdadeira felicidade você vai ter? Você poderá obter através de todas essas opulências da vida. Essa vida é oscilante como uma gota de orvalho numa pétala de uma flor de lótus. O orvalho, de manhã cedo, quando o sol nasce, produz, né, aquela aguinha, aquele orvalho, né, aquela gotinha que escorre pela ponta de uma pétala de lótus, que, como muitas folhas, é virada para baixo. Então, a água vai se juntando, o orvalho vai se juntando e vai descendo pela gravidade com uma tensão superficial da própria água ali, para manter na forma de gota, ela vai e fica presa na pontinha ali. E a qualquer momento, seja o vento, o desgaste ou algum atrito que quebre a tensão superficial, ela cai, né? Kamala Dala Jala Divana Talamala. É isso que ele está dizendo. Essa parte do verso aqui. Kamala Dala Jala Divana Talamala. É essa a metáfora que ele escolhe. Portanto, você deve sempre servir e adorar os divinos pés de lótus do Senhor Hari. Então, aqui, ele já está dando uma solução para tudo isso, né? Para Chapala Sukha, a felicidade oscilante, que ele faz isso, que ele obtém simplesmente por aceitar o jugo de pessoas inadequadas, perversas, etc. E agora ele vai dizendo, portanto, você deve servir e adorar os divinos pés de lótus do Senhor Hari, como ele falou antes para ela, não é? Bhajaruremana Shinandanandana. Ó, minha querida mente, simplesmente se ocupe em adorar os pés de lótus do filho de Nanda. Então, na última, ele se colocando na terceira pessoa, ele vai dizer agora qual é o grande
anseio que ele tem, o grande desejo que ele tem na vida. E como ele pode alcançar isso. Como a mente pode ajudá-lo a alcançar o grande desejo dele. É o verso que vai descrever os 9 processos de serviço devocional apresentados por Prahlada Maharaj no Srimad Bhagavatam. Então ele vai dizer Shravana Kirtana, que é a última estrofe que o Maharaj cantou e cuja tradução é: o desejo e grande anseio deste Govinda Dasa é de ocupar-se nos 9 processos de Bhakti, isto é, ouvir as glórias do Senhor Hari e cantá-las, lembrar-se dele constantemente e oferecer-lhe orações, servir os pés de lótus do Senhor, servir o Senhor como um simples servo, adorá-lo com flores e incenso e assim por diante, servi-lo como um amigo e oferecer-se completamente ao Senhor. Os 9 processos de serviço devocional Navavida Bhakti, que estudamos, que servem para ajudar a alma condicionada a mover-se em direção ao filho de Nanda Maharaj. Então, por ouvir, que é o primeiro, ouvir os passatempos, ouvir a filosofia falada por Krishna, ouvir o que se fala a respeito de Krishna, cantar os santos nomes, cantar os bhajans, como desde 6:30 da tarde estamos aqui cantando, quem estava fora estava ouvindo, bonito, né? É muito bonito de ouvir, um coro consistente, muito bonito, de longe dava para ver. Depois o Kirtan, isso é ouvir e cantar, os 2 principais, Shravana e Kirtana, que são o começo para tudo. Quando você ouve, você adquire conhecimento e você pode cantar também. E também pregar, apresentar as glórias de Krishna para as pessoas em geral, também é Kirtana. E então vem Vandana, vem Smarana, que é a lembrança. Por ouvir e cantar, por praticar isso constantemente, a pessoa vai ficar com a memória fresca e sempre vai lembrar de Krishna, e deve sempre mesmo lembrar. E também jamais esquecer. É um princípio de conduta de um Vaishnava. Sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna. Então aí vem Smarana. Depois vem Vandana. Ouvindo, cantando, lembrando. É hora agora de se expressar com toda a sua emoção do fundo do coração através de orações. As orações podem ser espontâneas, criadas pela própria experiência da sensibilidade da pessoa, ou pode ser Uttama Shloka, shlokas supremos que são clássicos da literatura, como Brahma Samhita, por exemplo, que a gente escuta Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami às 7 horas da manhã, 7h15 aqui. Então, essa Vandana, essa oração, esse quarto estilo de serviço devocional, quarto tipo de serviço devocional. Depois vem Pada Sevana. Pada Sevana é um tipo de serviço pessoal. Pada significa pés. Então, é um serviço personalizado. É um serviço para satisfazer as necessidades pessoais. Não é um serviço impessoal. Agora é para dizer que o Senhor tem pés. Ele tem uma forma divina. E essa forma divina deve ser adorada e deve ser servida. Então, o serviço aos pés. Vestir, banhar, alimentar, cozinhar, todas essas coisas. Né? E se posicionar sempre na posição de servo. Re é ó, né? Mas aqui, por causa da poesia, ele colocou para vir rimando todas as estrofes. O segundo e o quarto verso terminam em re, que é ó, né? Ó mente, ó, faça, na tradução não está bem assim, mas é aqui, dá serê. Então, sim, faça tudo isso, ó, faça tudo isso, né? Então, sirva, adote a posição de um servo em nível absoluto, em qualquer circunstância, seja sempre um servo.
Pujana também se ocupe no processo de adorar, oferecendo água, incenso, flor e tudo mais, né? Mantras, mudras, etc. Sakijana, desenvolva a atitude humana de amizade. Jana é ser humano. E Saki seja um ser humano amistoso. Declare amizade ao Senhor Supremo. Sakijana. Declare amizade. Faça por amizade ao Senhor Supremo. A amizade, dentro dos conceitos de amor sentimental, a amizade é um dos tipos de amor mais estável e mais respeitoso, que tolera todo tipo de coisa. O amor conjugal não tolera tanto quanto a amizade, quanto o amor de amizade. Mas então, aqui está sugerindo, Sakijana, torne-se um amigo do Senhor Supremo. Faça tudo isso com um sentimento de amizade pelo Senhor Supremo. E, por fim, Atmanivedana. Entregue-se completamente. Renda-se por completo. Aqui nós temos um Atmanivedana que vem e vai, né? Mas o nome dele significa isso, aquele que entregou-se por completo, entregou o seu eu, seu Atma, sua alma a Krishna. Então, Atmanivedana é o nono processo. Então, Govinda Dasa Abhilasare. Eu, o Govinda, né? É isso tudo que eu, Abhilasa, que eu mais aspiro dentro do meu coração. Essa canção é muito bonita, é feita por esse poeta tão experiente, tão famoso, que viveu, não conheceu Chaitanya, mas viveu dentro dos Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas primitivos, os primeiros Vaishnavas depois de Chaitanya, os Chaitanyaitas, os primeiros Chaitanyaitas. Então ele viveu nesse ambiente e ele está nos ensinando, através dessa poesia, como conduzir nossa sensibilidade, nosso sentimento amoroso, nosso sentimento devocional, buscando os 9 processos de serviço devocional, para, como um diapasão, afinar a nossa vida como devotos. Essa é a mensagem. Obrigado pela atenção. Maharaj vai falar um pouquinho. Só um pouquinho. Bom, como Vaishnavas, a gente sempre ouviu uma instrução de Prabhupada repetidas vezes, que essa instrução que é a mãe de todas as regras, é pensar sempre em Krishna e nunca esquecer Krishna. Eu já ouvi isso muitíssimas vezes, mas confesso a vocês que de algum tempo para cá eu tenho entendido mais o que significa isso, né? Porque a gente fala, sempre pensar em Krishna, mas o quanto é isso? Será que é só de vez em quando? Será que a gente pode pensar em Krishna constantemente? É isso mesmo? O que ele quer dizer? E qual é o efeito disso? Qual é o resultado disso, né? Então, quando a gente vai estudando um pouco, mesmo o Yoga Sutra de Patanjali, a gente vai vendo na Bhagavad Gita terminologias de Krishna que se refere a uma atitude constante, a uma devoção constante, um serviço constante, ininterrupto, né? Então, aqui Govinda está se referindo à mente, porque essa é a maior dificuldade que nós temos. Manter a mente focada em uma realidade, vamos dizer assim. E Arjuna disse para Krishna, Krishna, é mais fácil controlar o vento. Eu não consigo controlar essa mente. Mas Krishna fala, não, Arjuna, é possível. Possível através da prática constante. Então a primeira coisa é prática, como um exercício. O próprio Patanjali fala de a gente incansavelmente
desenvolver essa capacidade de foco. E ele fala que ele dá várias sugestões para isso, para você desenvolver esse foco. Assim como, por exemplo, você pega uma maçã e você começa a pensar nessa maçã sem se desviar. Então você desenvolve a capacidade de concentrar sua mente em um dado objeto. Então essa prática de poder colocar a mente aonde você quer. Então a gente precisa de desenvolver essa capacidade, assim como a gente aprende a andar, aprende a falar, tem que aprender a conduzir a mente. E o próximo passo, quando a gente controla a mente, é saber onde eu vou colocar a minha mente. Claro que a gente não vai colocar a mente numa maçã, eu dei apenas um exemplo como um processo de capacitar-nos a desenvolver esse foco, essa... E que você fala desapego, cultivar o desapego, porque exatamente a mente, ela se foca nos objetos de apego. A nossa dificuldade é porque a gente viveu nesse mundo já há muito tempo e a nossa relação com os objetos, os nossos vínculos, criaram afetos, né? Essa nossa relação com os objetos, com as pessoas, com os ambientes, com a cultura, criou vínculos positivos e vínculos negativos. Então é muito fácil para a mente se focar numa coisa que proporciona uma experiência de prazer. E é muito difícil para a mente, né, se concentrar numa coisa que não dá prazer. Muito embora a gente perceba que a nossa mente às vezes fica absorta em situações e em pensamentos que são autodestrutivos. E por mais que a gente às vezes tente se livrar desses pensamentos, não conseguimos. Porque há um vínculo, às vezes é vínculo de o medo da perda, por exemplo, a ansiedade proveniente da possibilidade de uma morte. Então, sempre há o apego por trás das atividades da mente. Por isso que Krishna fala, você precisa aprender a controlar e precisa também praticar o desapego desses afetos. Então, essa é a maior dificuldade. Então, aqui Govinda está dizendo que, olha, você tem que colocar a sua mente nesse objeto, vamos colocar aqui entre aspas, Krishna. E Prabhupada fala que é impressionante como simplesmente, se nós conseguimos colocar a imagem de Krishna, porque quando a gente fala pensar, o pensamento ele trabalha exatamente com formas. Então, se eu falar aqui, por exemplo, bola, o que vem na cabeça de vocês? Não vem uma imagem, né, de uma bola? E aí se eu perguntar, e como é que é essa bola? Aí você fala, a bola é preto e branco, é de plástico. Aí você vai começar a falar das qualidades da bola. E daqui a pouco você vai começar a se imaginar jogando bola. Então, quando a gente pensa num determinado objeto, isso não para aí. Há uma consequência, um desdobramento de tudo isso. E na consciência de Krishna, a gente aprende a focar em Krishna, porque a partir do momento que você começa a pensar em Krishna, automaticamente, quando você tem um pouco de maturidade, você vai pensar na forma de Krishna. Como o Maharaj estava falando, esse menino, que tem muitas atividades, que tem suas características, a cor, como ele se veste, as guirlandas, a pena de pavão. Assim como pensa na bola, e assim por diante, também deveríamos, ao pensar em Krishna, a gente se desdobrar, né, na forma de Krishna, depois nas qualidades de Krishna e, por fim, nos passatempos de Krishna. Por isso que vocês vão ver sempre Prabhupada falando de pensar, por exemplo, quando nós estamos meditando nos santos nomes, e o que é natural no processo de aperfeiçoamento é que a gente vá se aprofundando
nesses diferentes aspectos de Krishna. Então, pensar em Krishna é um objeto de meditação que é necessário a gente desenvolver, como posso dizer, essa maturidade, essa capacidade de aprofundamento. Então, porque é muito comum nós pronunciarmos o nome de Krishna, mas a mente não acompanha, a mente não medita no som, na vibração que estamos produzindo. A meditação é essa situação em que a mente ela vai se absorvendo, né? Guiada pelo som, guiada pelo nome, né? O nome Krishna, a gente vai se aprofundando. Então, quando a mente se absorve em Krishna, as qualidades de Krishna e assim por diante, então aí nós podemos experimentar a verdadeira transformação da nossa consciência. Então a gente perde o medo, como aqui o Govinda Dasa está falando, porque você vai desenvolvendo então uma relação com essa pessoa, você vai conhecendo as qualidades dessa pessoa. Então, assim como uma criança do lado do pai não tem medo, da mesma forma uma pessoa que entende claramente quem é Krishna e que convive com Krishna através do seu serviço, através da meditação, ele vai desenvolvendo todas as virtudes e todas as qualidades. Então, por isso que no verso espiritual ele falava assim: pensar em Krishna é o bem absoluto e esquecer Krishna é o mal absoluto. Se a gente esquece Krishna, então teremos consequências muito difíceis. Então, a mente é uma usina de pensamentos e de energias. E quando a gente pensa numa coisa, consequentemente, Prabhupada fala, pensar, depois vem o quê? Sentir. Dependendo do pensamento que você tem, você vai sentir alguma coisa. E depois você vai ser levado a desejar alguma coisa relacionada a esse sentimento. Então é algo, é um processo, é a forma como nos prendemos a esse mundo. A gente pensa no pai, automaticamente vem algum sentimento relativo a esse pai, de acordo com a relação que você teve, seja um sentimento positivo, seja um sentimento negativo, e consequentemente você vai querer estar junto dele ou vai querer esquecê-lo. Então é assim para tudo, todos os objetos, é assim que a gente se prende a esse mundo. Através de pensar nas coisas do mundo, se envolver com os sentimentos provocados e, consequentemente, os desejos que nascem com tudo isso. Então, consciência de Krishna é transcender toda essa condição de prisioneiros dos pensamentos, dos sentimentos e dos desejos que provocam novamente novos pensamentos, esse ciclo dos samskaras, dos vasanas, das tendências que a gente vai desenvolvendo, e a gente fica preso, completamente preso. Então, o yoga é se libertar desse aprisionamento para que a gente possa, com a nossa mente, pensar, ser livre para poder pensar em Krishna e desenvolver nossa relação com Krishna, e aprofundar e mudar a nossa consciência. De outra forma, nós vamos permanecer com a consciência material devido a estarmos absortos na consciência material, que é provocada por esse processo que a gente estava falando da mente, né? Então, é muito importante que o devoto ele entenda qual é o propósito dessas práticas, para que ele não fique simplesmente fazendo uma coisa completamente mecânica e depois perca todo o ímpeto e a vontade de meditar e de fazer serviço, porque não tem resultado. O resultado é muito pouco, é muito... E não traz a satisfação, aquele prazer, aquela felicidade que nos empurra para frente cada vez mais. Então,
tem que trabalhar, de fato, a consciência. A consciência tem que estar ali realmente, né, em Cristo, para que haja, de fato, uma transformação. Aí, Cristina. Bom. Obrigado. Alguém de vocês quer falar alguma coisa? Nós fizemos esse encontro, a ideia era trazer um tema para reflexão. Trouxemos o tema. Eu estou me despedindo por passar vários meses, não sei quanto tempo ainda, mas eu fiz um seguro de viagem, seguro por causa da saúde. Eu fiz um seguro até novembro, que é quando termina o curso lá. Eu estou com muitos convites para a América Latina e já com alguns agendados e outros ainda para agendar, então eu vou ficar exposto a isso. Mas eu tenho uma situação que me deixa à disposição de voltar a qualquer momento, que minha mãe tem 100 anos de idade, né? Então, a qualquer momento eu posso ser chamado para uma necessidade e ela tem preferência. Eu viria, como é em Salvador, chegando a Salvador eu venho até aqui, se for o caso, mas eu não queria sair sem, assim, me apresentar a vocês, dizer o que eu estou fazendo. O nosso instituto em Córdoba, na Argentina, montou uma estrutura muito boa agora, concluiu uma estrutura excelente para receber os alunos. Nós vamos ter uma turma não muito grande, já não estamos mais naquela fase que compartilhamos aqui com turmas de 30 pessoas, né? Como tínhamos naquela boa fase aqui. Agora tem muitas opções no mundo todo, e inclusive no Brasil, e a concorrência é grande. Mas nós temos uma turma de 12 alunos lá e um grupo de 5 meninas da faixa etária de 20 anos. São 4 de 18 anos, que são filhas e netas de devotos. Então, nós estamos focados assim, agora em como vamos desenvolver a proposta pedagógica que possa envolver isso. Uma coisa muito legal, que já estamos encaminhados, é fazer uma excursão de mochila de Córdoba, na Argentina, para Mendoza, que é uma cidade que fica no sopé da Cordilheira dos Andes, cruzar a Cordilheira dos Andes de um lado para o outro, chegando ao Chile. Chegando no Chile, cruzar o Chile até o Oceano Pacífico. Aí colocar uma gotinha de água salgada na cabeça do Oceano Pacífico e voltar com essa galera. E vamos fazer isso em julho, inverno pesado. A cordilheira até fica fechada em determinados momentos, neve mesmo. Então essa galera que não conhece neve nem nada, que é a primeira viagem que vai fazer assim para fora, vai ter a oportunidade de visitar, e a gente vai fazer, pensa, uma das coisas a fazer isso. Além do mais, quando o Instituto fica numa área turística lá de Córdoba, com muitas cidades pequenas, parece um pedaço da Europa. A Argentina é metida, né? Assim, então eles têm uma cultura que bem assim parecida com a cultura europeia, e essas cidades são bem organizadinhas, assim como as cidades da Europa. E tem muita cidade bonitinha, com muitos atrativos de ecologia e tal. Então nós vamos fazer também vários passeios desses com a turma para vivificar um pouco o nosso instituto, arejar um pouquinho o nosso curso Bhakti Shastri e ver se a gente continua, né? Esse ano nós estamos comemorando 25 anos, é o Jubileu de Prata do Instituto. É junto com o Jubileu de Prata também do Bhaktivedanta College da Bélgica e do Instituto Mayapur. Aliás, da Bélgica não, da Bélgica ele é 2 anos mais velho que a gente, mais antigo que a gente. Mas do Instituto de Mayapur, Instituto Mayapur. E nós estamos comemorando esses 25 anos,
No final do ano, nós vamos ter um encontro com todos os estudantes que queiram participar. Vai ser em Nova Gokula. E ao longo ao longo dos meses esse ano, chegando na Argentina, eu vou começar a trabalhar com isso. Vamos ter muitos encontros virtuais, com palestras muito importantes de pessoas muito importantes que vão congregar os nossos alunos. Já estamos cadastrando, vamos começar agora, a cadastrar os nossos ex-alunos, alunos graduados, para poder participar dessa comemoração. 25 anos não é pouca coisa, especialmente no nosso país, Brasil. É muito difícil manter, e a gente chegou aos 25 anos. Então, para o próximo ano, não sabemos ainda se vamos fazer em Vrajadama, porque talvez a gente espere avançar mais as obras, mas com o Maharaj parece que vai dar, né? O Maharaj lá de mestre de obras, engenheiro, pedreiro, ele faz tudo lá, auxiliar de pedreiro também. Então, provavelmente a obra vai crescer muito rápido, talvez no próximo ano seja em Vrajadama. Caso contrário, será em Córdoba outra vez. Eu estou favorecendo que seja em Córdoba por uma razão simples, que a filha de Devakinandana Mitra Vinda está completando 7 anos, e todos os anos ela vem para o Brasil e volta, vem, volta, vem, volta. Então agora eu estou sugerindo que eles não façam mais essa viagem, fiquem lá até que ela complete toda a alfabetização em espanhol mesmo. E talvez eles, no próximo ano, fiquem lá por um ano inteiro, e talvez o curso seja lá. Então, eu estou contando para vocês, nós organizamos essa casa aqui, que é a casa, o ashram feminino. A casa está relativamente boa, não está ainda como precisa estar, mas está relativamente boa. E eu não vou estar aqui, mas vocês podem receber os convidados ilustres que vocês quiserem, como Bhaktidira Damodara Maharaj. A casa está excelente para receber essas pessoas. Já inauguramos com a Govinda Das, então vocês podem receber quem vocês quiserem lá dessas pessoas. A casa está toda montada, tem algumas facilidades. Agora tem até um banheiro com acessório adaptado para acessibilidade, né? Até um banheiro bacana a gente tem para isso, e dos 2 banheiros um está assim. Então, eu quero, mesmo na minha ausência, se vocês quiserem receber, fiquem à vontade para receber essas pessoas e façam um bom uso de tudo isso, e vamos tocando, né? Vamos ter um grande festival também em novembro aqui, né? No começo de novembro, que é o nosso festival regional. O Canã está ficando famoso por estimular os iatras nordestinos a fazerem os festivais regionais. Isso significa que ele vai viajar para lá, para os festivais também, para depois que as pessoas venham também. Bom, é isso. Muito obrigado a vocês por tudo que fazem aqui, pela adoração à deidade. Tantos anos, 15 anos esse ano, adoração ininterrupta, e por tudo que vocês fazem, pelo cuidado às pessoas que chegam. Podemos melhorar muito, mas o que estamos fazendo está bem, como o Prabhupada nos orientou, e isso é muito importante, que estejamos seguindo os pés de Prabhupada, né? Seguindo os passos de Prabhupada. Essa é uma característica que nós precisamos estar atentos, e estamos fazendo isso. Muito obrigado por tudo isso. Eu ainda fico aqui amanhã. Eu viajo na madrugada do 26, nesses voos mais baratos, né? Eu vou 3 horas da manhã, saio daqui de Campina Grande para Salvador. Vou visitar minha mãe. No dia seguinte, já no sábado, eu já vou para o Rio de Janeiro. E então, alguns dias depois, vou para a Argentina. É só isso. Só prestando contas da minha vida para vocês. Obrigado por tudo. Hare Krishna. Tivemos essa surpresa legal de Maharaj aparecer hoje.